O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atendeu a recomendação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e vetou parcialmente o projeto de lei que acabava com a saidinha de presos do regime semiaberto em datas comemorativas. Mais informações com Carlos Alberto. Um veto presidencial com repercussão em todo o Brasil e também no Ceará. O presidente Lula decidiu contrariar o Congresso Nacional e rejeitou as regras que barravam a saidinha dos presos do regime semiaberto em datas comemorativas. O presidente Lula seguiu a recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Com o veto presidencial, fica mantida a saída temporária dos presos em datas comemorativas, como o Dia das Mães e Natal, além da liberação para estudar e trabalhar. E mais, além dos crimes hediondos, ficam vedadas saidinhas para condenados por crimes com violência ou grave ameaça. E no caso da progressão de regime, fica o detento obrigado a passar por exame criminológico. Na recomendação para o presidente Lula vetar parcialmente o projeto de lei, o ministro da Justiça argumentou que a sugestão se justificava por motivos humanitários e também constitucionais, para preservar apenas e tão somente a possibilidade do preso, que está em regime semiaberto, visitar a família. Segundo ainda Ricardo Lewandowski, a saidinha é um direito, um benefício, que permite, facilita universalmente nos países civilizados a ressocialização daquele que está custodiado pelo Estado e que merece a proteção do Estado e merece ser tratado dignamente como todo ser humano. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Pesou esse argumento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para o presidente Lula vetar parcialmente o projeto de lei, ou seja, pela decisão, continua valendo a regra que está em vigência. Os presos em regime semiaberto poderão sair em datas comemorativas para visitar familiares. Lembro a você, ouvinte internauta, que no final do ano passado, durante essa saidinha de presos, nós tivemos registros de assassinato que acabaram por pressionar o Congresso Nacional a retomar a votação desse projeto de lei, a discutir e aprovar as limitações sobre a saidinha de presos do regime semiaberto. O presidente Lula deu uma canetada, contrariou o Congresso Nacional e agora os deputados federais e senadores se preparam para até mesmo apressar a apreciação, a votação do veto e derrubar esse veto já na próxima semana. Uma corda ainda mais esticada na relação entre Legislativo e Executivo, Beto? Muito esticada, Luciano, porque não era exatamente isso que o Congresso Nacional esperava. Olha, se for olhar os últimos históricos recentes, por exemplo, o Congresso tem derrubado, sim, os vetos do presidente Lula. E tem um detalhe, Lula seguiu aí a orientação, como você já disse, do ministro Ricardo Lewandowski, o que mostra claramente também o seguinte, que o ministro, assim como o próprio governo Lula, ainda não tem, Luciano, ainda uma questão fechada, ou uma proposta, pelo menos, para enfrentar essa questão da segurança pública. Então, no fundo, é o governo ainda se opondo ou tentando se adequar a uma pauta que não é dele. É uma pauta que é, na realidade, da oposição, da direita. Essa dificuldade fica muito clara. O governo ainda não tem. Qual é o projeto realmente do Ministério da Justiça, Zeno, e para a questão da segurança pública? Existe. A gente conhece qual é realmente a visão. Então essa é uma das questões. Essa questão da saidinha de presos é uma pauta que é cara, sim, à direita. Inclusive, é bom que se diga, lá na votação, nem mesmo o PT foi tão contrário, não. O presidente Lula liberou praticamente a sua bancada, o Partido dos Trabalhadores teve apoiadores da proposta. O que coloca-se aí claramente é o seguinte, o argumento do ministro Lewandowski diz que é uma questão jurídica, mas também humanitária, porque ele acha que, além de ser constitucional na visão dele, que essa questão, os presos têm direito, sim, em datas comemorativas a sair para visitar seus familiares, inclusive permitir essa ressocialização. E o argumento é, menos de 5% dos que recebem esse benefício das saidinhas, dos presos, eles acabam não retornando. Ele diz que esse número é muito baixo, mas a questão aqui é que mesmo esse número sendo baixo, tem gerado violência, porque esse pouco número que não retorna, que vai para as ruas, esse número está cometendo crime, Luzenor, tirando a vida de cidadãos comuns,
comuns, tirando a vida de trabalhadores. Então, assim, como é que se ressocializa? Nesse caso aqui é o seguinte, o ministro diz, olha, tem que ser para presos que estão em regime semiaberto. Ele manteve, inclusive, Luzenor, é bom que se diga, ele manteve que no caso, porque lá no projeto diz o seguinte, ó, aquele preso que está no regime semiaberto, mas que cometeu crime hediondo, que cometeu um crime pondo em risco a vida humana, como por exemplo um assalto à mão armada, esse preso ele continuará sem ter direito a saidinha nas datas comemorativas. Eu tô falando data comemorativa aqui, dizendo, é Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, é isso. E aí o que acontece? O projeto de lei tinha acabado com essa história. Só quem iria sair na proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional, eram os presos que estão em estudo, para fundamental, para ensino médio, para ensino superior, para ensino técnico, só para estudar. Sai para estudar e volta. Nada desse negócio de sair para curtir carnaval, para curtir Réveillon, para curtir Natal. Eu, particularmente, defendo que ressocializa depois que volta de cumprir a pena.